Alô, amigos Urbano! Começa agora mais um programa do nosso podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos. Estamos aqui no estúdio, Fernando, Araque em Patusca, na sede da Rádio Ômega. Tudo bem? Vini, tudo muito bem? E hoje um episódio parabenizando o amor e o ódio de nossas vidas. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre a fundação do Santos, né? Completa 111 anos no dia 14 de abril. Não sei que dia que você está assistindo esse programa, mas no próximo dia 14 de abril, o Santos completa 111 anos. Está precisando de uma plástica aqui, um botox a colar. Muito botox. De cuidados especiais. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre como é que surgiu, né? Como é que surgiu esse jovem senhor chamado Santos. Mas antes de começar, como sempre, alguns recadinhos. Fernando, importante para quem está vendo no YouTube deixar o like em cada programa, né, no nosso canal, e compartilhar com os amigos e amigas. Quem está também pelos tocadores de áudio, mesma coisa, que dá para avaliar por lá e compartilhar com todo mundo, é importante para a gente. Isso ajuda a chegar ao Amigos Urbano em outros lugares, para pessoas que ainda não nos conhecem. E a gente, como a gente explicou no episódio anterior, agora a gente tem um apoio. Quem quiser apoiar a gente tem o apoia.se/amigosdurbano. Por R$10, o que você faz com R$10, Fernando, hoje em dia? Então, dependendo, não toma. A verdinha você não toma. Dependendo não, Vini. Em garrafa não toma. Na frente da Vila Belmiro não toma. Não, nem atrás, nem do lado da Vila Belmiro. Por R$10 você não toma uma verdinha de 600ml. Não. Você toma a latinha. Sim. A latinha sim, mas a de 600 não. Por R$10 você ganha automaticamente o direito de participar do nosso grupo do WhatsApp. E também você vai ser agraciado com 2 conteúdos exclusivos, né? Um texto relacionado ao episódio da quinzena e um outro vídeo também relacionado a um vídeo mais curto, um vídeo um pouquinho mais curto mesmo. A gente fala de um assunto relacionado também. Vou dar o exemplo do episódio anterior que a gente falou, o episódio regular, aberto para todo mundo, falou sobre a fita azul de 72. O texto a gente fez sobre a excursão do Santos para Hong Kong em 70, né? Então o Santos tinha passado por Hong Kong em 72, então puxamos esse gancho. E também falamos das outras 2 fitas azuis, das 2 outras edições de fita azul que o Santos ganhou no vídeo mais curto. E esse episódio também aqui para os apoiadores, a gente vai falar sobre um pouquinho mais específico o vídeo exclusivo, mas sobre o início do Santos mesmo, né, Fernando? Na verdade, a pré-história do futebol em Santos, da cidade, né? De Santos, eu confundi do Santos com a cidade. Como era o futebol em Santos antes do Santos, ali mais ou menos quando o Santos surgiu, e também a gente vai fazer um vídeo relacionado e um texto relacionado a isso. Recados dados, Fernando. A gente tem também o nosso site, amigosurbano.com.br, nossas redes sociais, @amigosurbano. Você quer falar de futebol? De Blooming? Santos e Blooming, Santos e qualquer coisa, não? Descarto falar sobre Santos. Porque a gente está gravando no feriado da Páscoa, né? Sexta-feira Santa, e o Santos ganhou do Blooming essa semana. Mas um jogo completamente insuportável, né? Completamente delete. A gente espera que quando você estiver vendo esse programa, que vai ser lançado no dia 12, que o Odair Helman já tenha caído já do comando do Santos. Que isso, desejando desemprego. Mas ele se emprega rápido, eu tenho certeza. Não sendo aqui, tá muito bom, né? Exato. Vini, como você falou, daqui 2 dias, no dia 14 de abril, se você está vendo, no dia que esse episódio foi lançado, o Santos completa 111 anos de existência, 111 anos deixando a gente com menos saúde, a gente mais triste. Menos cabelo. Exatamente. E, bom, em alguns momentos, que são muito poucos, felizes. Sim, como a vida, né? Muito mais momentos tristes do que felizes. Exatamente. Mas, enfim, a gente não poderia deixar essa data passar em branco aqui no nosso podcast e entender como é que surgiu um dos principais clubes de futebol no mundo é um assunto que intriga a gente até hoje, né? E muitos outros memorialistas, historiadores, pesquisadores têm também toda essa dúvida de como que surge um clube do tamanho do Santos. E assim, algumas perguntas ainda estão sem respostas e é basicamente o que a gente vai abordar neste vídeo de hoje. Ao longo deste episódio a gente vai relembrar muitos momentos, os momentos cruciais da fundação, da criação do Santos. E também a gente vai jogar luz aqui às informações que a gente não tem conhecimento, ou que a gente ainda não conseguiu descobrir sobre o surgimento do Santos, que não foi um processo tão simples assim quanto possa parecer. Só para relembrar
os nossos ouvintes e telespectadores. Web espectadores. Né? Exatamente. Nos 110 anos, no ano passado, a gente fez uma série de episódios com muitos santistas ilustres, né? Ademir Quintino, Alex Frutuoso, Anitta Efraim, Felipe Noronha, Guilherme Nascimento, Vanderlei Correia. E nos 109 anos, nós já temos 3 anos desse podcast, a gente convidou o Gabriel Pierin, que é professor de História e é funcionário do Centro de Memória dos Santos, para falar sobre o surgimento do clube, né? E hoje, obviamente, a gente vai contar um pouco da história oficial da fundação do Santos, mas o foco é explorar os mistérios que ainda não foram desvendados, Vini. Nem mesmo por todos esses que pesquisam a história do glorioso alvinegro praiano. Bom, antes de surgir o Santos, né, na forma como nós conhecemos, a gente tem que voltar 10 anos, porque em 1º de novembro de 1902 foi disputada a primeira partida de futebol em Santos. O jogo aconteceu na Praia da Barra, que hoje leva o nome de Praia do Boqueirão. Então, se você, Vini, já foi à Praia do Boqueirão bater uma bola... Já fez quantos gols lá? Eu já fiz alguns também, jogava muitas vezes na praia. Enfim, você jogou no mesmo lugar onde foi disputada a primeira partida de futebol na história da cidade de Santos. Há alguma controvérsia sobre a data da chegada do futebol no Brasil, né? Mas a teoria que é a melhor aceita é que chegou em 1895, pelas mãos ou pelos pés de Charles Miller. Sim. Ele que hoje tem uma belíssima praça em frente ao Pacaembu, né, Vinícius? Exato, tem muita controvérsia, né? Já começa pelo próprio Charles Miller, né? Porque tem uma corrente que diz que alguns marinheiros, alguns portuários já jogavam bola aqui no Brasil. Tem uma história de um jogo numa escola no Rio de Janeiro, né? Sim. No interior de São Paulo também. Mas a versão aí mais contada, mais registrada, realmente é do nosso amigo Charles, que trouxe uma bola de futebol, outra de rugby e uma bomba para enchê-las. E o livro de regras, né? E o livro de regras, que não eram claras. Não são até hoje, inclusive. É verdade. Apesar da demora, Fernando, o futebol desceu a Serra do Mar com tudo pela Anchieta, né? Não tinha imigrantes. Não tinha nem Anchieta. Não né? tinha nem pedágio. Não tinha nada. Então é bom. Foi mais tranquilo trazer o futebol para Santos. Caro o pedágio. Quem trabalha em São Paulo sabe. E os caiçaras santistas se encantaram, chutaram bolas de um lado para o outro, sem saber muito bem o que estava fazendo, Sim. mas normal. E no vídeo dessa quinzena a gente vai detalhar a chegada... Um vídeo exclusivo para o apoiador. Isso, para quem é apoiador. A chegada e a estabilização do pé-bol em Santos. Ou seja apoiador e tenha acesso a esse conteúdo bem legal. Alguns clubes foram fundados na cidade para a prática do futebol, né, Fernando? Que a cada semana ganhava mais praticantes nas areias da praia. Os mais famosos eram o Atlético Internacional e o Esporte Clube Americano. Não é o Internacional que existe na cidade de Santos até hoje. Clube de regatas, não. Não é o Inter que fica ali no canal 7, o vermelhinho. Era outro Internacional. Esses dois clubes participaram de edições do Campeonato Paulista e foram os primeiros de fora da capital a integrar a competição, o maior estadual do país. Em 1911, esses dois importantes clubes deixaram de existir em Santos, infelizmente. O Inter, por problemas internos, foi dissolvido e nunca mais voltou a existir, né? E há muito mistério nessa medida porque os reais motivos nunca foram descobertos. Quando a gente fala isso, a gente não tem tal informação, porque assim, pensa, 1911, 10 ou 12, existe acervo, né, Fernando, para a gente fazer pesquisa, jornais, né? Jornais da época, revistas da época, mas nem todos têm as suas edições lá, né? Se for um mundo maravilhoso para quem pesquisa, se tudo tivesse lá, a gente estava feliz demais. E o esporte não era tão difundido como é hoje em dia, né? Então algumas decisões realmente passaram... E o futebol não era tão difícil. Se você pega até jornais dos anos 60, você vê lá poucas páginas, hipismo. Sim, poucas páginas. Pouquíssimas páginas, inclusive nos jornais aqui de Santos. Isso aumentou um pouquinho ali para os anos 60 e 70, mas o futebol não era o que o futebol é hoje. E a pesquisa é muito difícil, principalmente dos anos 40 para trás é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. E já o americano mudou a sua sede para São Paulo. Quem escreveu esse roteiro foi o Fernando, ele põe várias cascas de banana. Esse movimento ficou conhecido como Vem pra Sampa Americanão. O americano é de Santos ou de São Paulo. Na verdade, a mudança foi motivada para acomodar os jogadores do Mackenzie College, que eram acima da média dos outros e estavam sem clube. Quando o Mackenzie acabou se inscrevendo, não se inscreveu para jogar o Paulistão. Os jogadores se filiaram ao americano, que passou a ter um dos melhores times do Brasil,
porém os custos de viagem a Santos eram altos, ainda são, e a saída foi acabar indo se acomodar lá na capital, Fernando. Exatamente, Vini. Então, em 1912, a cidade de Santos não tinha nenhum clube de futebol relevante no cenário estadual. Obviamente existiam alguns clubes aqui em Santos, exclusivos para a prática do futebol, mas não integravam a elite do nosso estado, né? E assim, essa foi a principal motivação para a fundação do clube, que 111 anos depois ainda acaba bastante com a nossa paciência, né? Órfãos de um grande clube, futebolistas da cidade de Santos iniciaram as conversas para a criação de uma agremiação nova e que nascesse com solidez. É nesse momento que surgem os nomes de Raimundo Marques, Francisco Raimundo Marques, Argemiro de Souza Júnior e Mário Ferraz de Campos, que não tem nenhuma ligação com a minha família, Não tá? tem. Não tem. Porque você Uma saiba, pena, né? uma Você pena, saiba. é uma pena, mas não tem. Eu saberia se tivesse, infelizmente não tem. Esses três jovens, né, que eu acabei de citar, o Francisco Raimundo Marques, o Argemiro e o Mário Ferraz de Campos, eram sócios do Clube Internacional, né, o clube que eu gosto muito, bem. Eu gosto muito do Clube Atlético Internacional. Do Inter que existe hoje. Que deixou de existir. Que deixou de existir. Eu ainda pretendo deixar de torcer pro Santos e torcer pro Inter, que deixou de existir. Tá invicto há mais de 100 anos, né? Dá muito mais tranquilidade torcer pro Inter do que para o Santos. E esses três eram sócios do Internacional, o que indica que a extinção do Clube Atlético Internacional pode ter sido um grande motivador para a criação do nosso Santos Futebol Clube. Os três foram responsáveis por entregar convites aos comerciantes no centro de Santos. E essa etapa da história do Santos, né, do peixe, ainda é muito pouco conhecida, né? Quem foram, Vini, os idealizadores do novo clube? Pois é. Não fica muito claro isso, né? O Raimundo, o Argemiro e o Mário foram os cabeças da ideia, eles foram realmente os três que tiveram a ideia de criar o clube, ou eles apenas tiveram a função de angariar mais pessoas para que o projeto pudesse ganhar corpo e assim seguir. Amando, né? De alguém, né? Exatamente. Amando de quem? A quem interessa fundar o Santos? A quem interessa esses três jovens entregarem convites no centro de Santos. Se você conhece a cidade de Santos, muito provavelmente já foi ao centro histórico de Santos, é lá, exatamente de lá que estamos falando hoje. Bem legal, né? É, um pouco degradado. Não, mas a parte que foi revitalizada e tal, ficou... Onde o Santos foi fundado ainda tem bastante comércio, sim, mas ainda é um pouco mais degradado do que deveria ser. Com certeza. Né? Atenção, autoridades. E, bom, uma nota no jornal Diário de Santos, publicada em 9 de abril de 1912, ou seja, 3 dias antes da reunião de fundação do Santos, indica que esses três compunham a comissão organizadora. Essa mesma nota indica que eles já haviam conseguido alistar cerca de 200 pessoas para o novo clube. Gente. Na nota, o redator cita que, abre aspas, era já sensível à falta, entre nós, de um bom clube dedicado ao belo esporte do futebol. Acreditamos que o novo clube venha preencher essa lacuna, fecha aspas. Acabou preenchendo, né, Fernando? Nos convites, a indicação do local da reunião. Rua do Rosário, número 18, na parte superior do imóvel, onde estava o salão de honra do Clube Concórdia. Na parte de baixo funcionava a padaria Suíça. A rua mudou de nome, hoje é uma tradicional rua da cidade de Santos, a João Pessoa. A numeração também foi alterada. Aquele imóvel agora tem o número 10, que é poeticamente, situação, né? Mas hoje funciona a Proplastic. Uma loja de artigos para festa. Você que não mora em Santos, hoje onde o Santos foi fundado... Só tem Santos? Só Proplastic? É só de Santos? Eu não faço a mínima ideia. Eu creio que sim. É rede? Pode ser que... Ah, tá, é da região aqui. A produção tá falando que é da região. Muito obrigado, produção. Imagina, pô. Proplastic é bem famosa aqui em Santos. É uma loja... e pra quem não conhece, você pode comprar fantasias na Proplastic, você pode comprar doces. Você pode comprar descartáveis para a festa. Se fizer uma festa. Quando você vier a Santos, aqui não é de Santos, quando você vier a Santos, Rua João Pessoa, número 10, Proplastic, seja apoiadora. Proplastic precisa ser apoiadora, porque estamos fazendo um grande patrocínio. Mas lá na Proplastic é onde foi fundado o Santos. E não tem nada lá, de cima, né, então, Proplastic, já fica aí o alerta, como diria Gil Brother, batendo na mesa. Proplastic, tem que colocar uma placa aí, pelo amor de Deus. O Santos, né, tinha que fazer alguma coisa. Mas ali, o Proplastic, né, também, se o Santos não vai fazer. Não vai. A Proplastic nem sabe que é ali. Vamos mandar um ofício, vamos 3 vias lá, para a Proplastic.
O Concórdia foi fundado em 15 de janeiro de 1906 e costumava dar muitos bailes em sua sede social. Ele foi criado com a finalidade de divertir seus associados, ou seja, a melhor finalidade, né? Muito melhor do que... O Santos poderia ter sido criado para essa finalidade. Não foi. Ele não tinha estrutura esportiva, né? Ao menos em 1912. A ligação entre o novo clube e o Concórdia deve ter sido feita por Leonel Francisco de Souza Silva, porque ele era o tesoureiro do Concórdia e foi indicado como o primeiro tesoureiro da história do Santos. Aí eu te pergunto, Fernando, você escolheria o companheiro Leonel ou o Andrés Rueda para ser tesoureiro do seu dinheiro, não do seu clube? Rapaz, mesmo sem conhecer o caminho, a ideologia econômica de Leonel Francisco de Souza Silva, eu vou com ele, viu, amigo? Vai com ele. Eu vou com ele. O Rueda tá queimado. A reunião transcorreu de maneira tranquila e pouco se sabe do que foi falado naquela tarde de domingo. Por exemplo, a gente não sabe onde está a ata da fundação do clube até hoje. Sim. Então, muitas das histórias que constam nos livros de história foram trazidas muito tempo depois por aqueles que estiveram presentes naquela tarde. E há um boato até famoso, de que a ata foi levada por Raimundo Marques quando ele deixou o clube em 1914. A gente já entrou em contato com os familiares dele e nenhum deles ouviu falar sobre a tal ata. Exatamente, Vini. A gente conseguiu o contato de uma descendente de Raimundo Marques, conhece um pouco da história dele, falou que não sabe essa história da ata, a família não ficou com a ata, mais um boato aí, um mistério que sempre se revelou, mas pelo menos de acordo com a família de Francisco Raimundo Marques, nunca existiu tal rapto e a guarda da ata. Sim. A ata pode ter se perdido, mas não que ele tenha guardado ou escondido para prejudicar o Santos de alguma forma. Sim. Enfim, em nossas pesquisas, Vini, a gente encontrou registros de que o Argemiro de Souza Júnior foi até a Câmara de Santos, a Câmara Municipal, no dia seguinte à fundação, muito provavelmente para registrar o novo clube nos órgãos municipais, que era uma prática comum. Quando você criava um clube, você tinha que registrar na Câmara Municipal local. Ele vai na Câmara de graça, né? Vou lá na Câmara. Ele pode ter ido para qualquer outro motivo. Tipo? Ele era um comerciante. Mas não vai toda hora. Enfim, na Câmara. A gente ficou extremamente ouriçado quando descobriu que o Argemiro foi até a Câmara, então entramos em contato com a Câmara para tentar vasculhar os arquivos de 1912, porém, não tem nenhum arquivo de 1912 disponível, então a gente não conseguiu encontrar tal ata lá nos registros da Câmara Municipal de Santos. Dessa forma, Vini, a informação de quem estava presente naquela reunião de fundação do Santos ela é bastante imprecisa, né? Por força jurídica, em 1929, ou seja, 17 anos depois? Estou bem de matemática, viu, pessoal? 17 anos depois, o Santos teve que formalizar uma ata de fundação, né? Mas, obviamente, com tanto tempo de diferença, muita coisa mudou. Uma assembleia foi realizada em 25 de setembro de 1929 e lá foram registrados os nomes dos sócios fundadores, né? Com o Santos já era famoso nacionalmente, não ainda mundialmente, 1929, mais conhecido nacionalmente. A gente não pode descartar que alguns dos nomes que foram inseridos como fundadores não foram lá colocados por caprichos pessoais. Nessa ata, Vini, por exemplo, não aparece o nome do Mário Ferraz de Campos, né? Um dos 3 que foram distribuir a entrega dos convites e participou da comissão organizadora do clube, né? O Mário Ferraz de Campos foi o primeiro associado a pedir exclusão do clube. A gente não sabe se isso tem algum motivo, né? Isso vai conectando, né? Vai exatamente. Montar na nossa cabeça. Maio de 2012, o Mário Ferraz de Campos pediu o cancelamento do seu sócio rei. Ele falou, não quero mais. Os benefícios. O cara distribuiu flyer na porta dos rolês aqui da cidade e não tá o nome dele, é brincadeira. Mas enfim, Mário Ferraz de Campos foi o primeiro sócio rei a declinar de sua associação. Não gostou dos benefícios. Não quis resgatar a camisa, não quis nada. Né? Ele falou que era muito difícil resgatar brindes. Isso lá em 1912 não era tão fácil. Enfim, existe muita fantasia sobre essa reunião de fundação do Santos, né? Como as principais escolhas daquela tarde, né? O nome do clube, as cores, como seria o uniforme. A história oficial indica que alguns nomes foram sugeridos por quem estava presente naquela reunião, né? Nomes como África,
como Brasil, ou mesmo como Concórdia, o nome do clube que realmente Sim. já existia. Quem deu essa ideia também, meu camarada, né? Vamos fundar um clube Concórdia, mas estamos na sede do clube Concórdia, né? Criatividade bom. Brainstorm ali tava Exatamente, estava devagar. meio fraco. Até que, Vinícius Cabral, Edmundo Jorge de Araújo teria dito: Santos Futebol Clube. Gênio, né? Porque a simplicidade tá a genialidade tá na simplicidade, Exatamente. né? Cara, nome não poderia ter um nome melhor pro time. Obviamente, falando 111 anos depois é fácil, mas não poderia ter um nome melhor pro time da cidade, sim, chamar Santos Futebol Clube. Então parabéns, Edmundo, se você estiver assistindo esse programa aí com seus 150 anos, família do Edmundo, porque, cara, é isso. Putz, é legal, Brasil legal, África legal, Concórdia mais ou menos, mas, cara, Santos Futebol Clube resume a cidade, resume a região e, enfim, tudo que significa o Santos pra gente. E aí, quando ele falou isso, foi um silêncio na sala, né? Porque todo mundo falou, nossa, uma ideia tão simples e ninguém tinha pensado nisso antes, somos todos burros. E aí, na sequência, ele foi aplaudido e é difícil acreditar que essa escolha tenha ocorrido dessa maneira, mas o que sabemos é que entre 1907 e 1910 existia um clube chamado Santos Futebol Clube, mas o futebol é escrito em português. Porque o Santos, quando foi fundado, era... Não, esse também era futebol. Futebol também? Futebol. Tá, é porque tá grafado aqui em português, tá. Existia já um clube chamado Santos Futebol Clube. Registros de jornais indicam que o clube que levava o nome da cidade era bastante ativo, mas não era um time... Não era um clube que tentava filiação, por exemplo, Fernando. Era um clube ali para jogar uma bolinha, sim, ficar numa boa e não ia para São Paulo tentar disputar campeonatos. O novo clube foi uma continuação daquele outro Santos? A gente não sabe se tinha alguém ligado, né? Aquele Santos, vamos puxar e fazer um Santos só. A gente não sabe. Por que batizaram o novo clube com o nome de um clube já existente? Também não sabemos. Interrogação. Aquele primeiro Santos morreu para dar vida a um outro muito mais sólido e mais ligado à elite esportiva da cidade? Lembrando que, na época, o futebol era praticado basicamente pelas elites, né? Exatamente. Muito diferente do que aconteceu nas décadas seguintes, era um esporte restrito. Isso. O pessoal ia de chapelão, ia de paletó para assistir, por exemplo. Golfe. É o que é o golfe, exatamente. É mais um mistério que paira sobre a fundação do glorioso Alvinegro Praiano. E a escolha das cores do clube também é ainda pouco conhecida, né? Essa é uma parte que eu gosto muito, Fernando. Você levanta uma bola aqui. Acho que foi o primeiro, hein? Acho que você foi o primeiro a falar disso, não foi? Muito provável. Denúncia não, como é que fala? Informação em primeira mão aqui. Em primeira mão não, porque o Fernando já falou em outros lugares, mas a gente vai chegar lá. A Tribuna publicou uma nota que poucos dias depois da fundação do Santos indicando que as cores do uniforme do novo clube seriam branco e azul, com frisos dourados. Essa história a gente já ela é bem famosa. Como não existem documentos formais, né, do Santos, não tem nada oficial daquela época, é difícil afirmar se realmente o Santos usaria esse uniforme. Até alguns anos atrás foram comercializadas camisas inspiradas nesse modelo, né? Pois a gente até coloca. Agora eu não lembro se eu tenho essa camisa. Eu não tenho, mas a gente vai colocar fotos nas redes sociais para mostrar pro... Mas, por exemplo, o time principal nunca jogou com essa combinação de cor. É isso, Vini. As primeiras partidas que o Santos disputou foram realizadas com camisas integralmente brancas, com cada jogador usando um bracelete azul, né? Não existem registros, e essa é uma parte bem legal, né, Vini? Porque não existem registros das primeiras partidas do Santos. Na verdade, foi descoberto há algum tempo já, por pesquisadores lá da Sofis, que a revista A Fita fez uma cobertura jornalística e fotográfica do primeiro jogo do Santos ainda em 1912, mas a edição que poderia trazer essas imagens não está em nenhum acervo. As fotos muito provavelmente estão na edição número 21 da revista Fita, mas a Biblioteca Nacional, que compila boa parte do acervo de jornais e revistas do país, possui somente o número 20. Com essas imagens a gente poderia tirar muitas dúvidas, então se você tem algum tio, algum avô, algum bisavô que tenha alguma revista jogada no canto, dá uma olhada se não é a Fita número 21, você pode estar descobrindo algo muito legal da história do Santos. Mas a revista provavelmente foi impressa em preto e branco. Mas muito provavelmente a gente vai conseguir saber se foi listrada, foi tudo branco, com bracelete, se tinha friso, exatamente, se era camisa de botão, se tudo não bem. Era. Então, muitas coisas a gente conseguiria descobrir. Quem tiver essa revista aí, fala com a gente. Pelo amor de Deus, avise-nos.
Em 1913, Vini, o Santos passou a usar as camisas listradas em preto e branco. Elas foram compradas para a participação do Santos no Campeonato Paulista daquele ano. Este Campeonato Paulista que será o tema do texto exclusivo para os nossos apoiadores. Segundo a história oficial, o sócio Paulo Pelúcio foi quem sugeriu a combinação de cores. Até algum tempo diziam que a escolha foi baseada na famosa frase o preto da nobreza e o branco da paz, mas essa versão já está completamente descartada, tá? Naquela época, 1913, 12, 13, a indústria têxtil era muito avançada na Inglaterra, porque a Inglaterra era a principal exportadora de produtos esportivos. A gente tem que lembrar, o esporte nasce lá na Inglaterra. Alguns clubes, né, isso não só no Brasil, tiveram uniformes inspirados em clubes ingleses, porque era mais fácil você comprar camisas prontas lá na Inglaterra do que você mandar confeccionar. E aí, Vini, é bem legal, tem um documentário, muito provavelmente está disponível no YouTube, que é sobre a história do Atlético de Madrid, quando o Atlético de Madrid fez 100 anos, o centenário do Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid é, na verdade, uma filial do Atlético Bilbao, era uma filial do Atlético de Bilbao. Fiquei sabendo quando li o roteiro. Informação. O Atlético de Madrid era uma filial do Atlético de Bilbao. E o Atlético de Bilbao teve as suas camisas inspiradas no Southampton. Por quê? Porque alguém lá de Bilbao foi até a Inglaterra e comprou um jogo de camisas do Southampton. E aí o clube começou a usar a camisa que usa até hoje, listrada em branco e vermelho. Enfim, o Atlético de Madrid, obviamente, que era filial, surgiu, teve o mesmo uniforme e era bem comum, né, os clubes utilizarem material esportivo inglês, Vini. E ó, vou te falar uma coisa, Fernando, e amigos e amigas. Isso, obviamente, não do jeito que você descreveu, mas acontece muito. Não vou falar o nome das marcas aqui, se quiserem patrocinar, a gente fala. Opa. Mas, por exemplo, não é incomum o uniforme 3 do Santos, esse aqui. Exato. Esse não, porque eu não lembro paralelo, mas teve um ano que o uniforme do Santos era a mesma cor do uniforme de um time europeu, se eu não me engano era o Chelsea. Não sei se os dois na época eram patrocinados eles tinham que ser patrocinados pela mesma fornecedora, obviamente. O que acontecia? É sobra de material que vem para cá e os times são obrigados a fazer em cima disso. Então não é o Santos, é o Santos, é todos os outros times daqui. Geralmente já aconteceu sim, porque eu trabalhei em algumas marcas e essa história denúncia. É real. Não é uma denúncia, porque isso acabou sendo... Foi muito forte. O pessoal começou a fazer o paralelo. Já temos um corte. Denúncia, marcas esportivas, pode buscar aí. Mas é isso, cara, e guardadas as proporções é isso. Sempre foi a reba do que veio de fora, mas tudo bem, no nosso caso foi uma reba muito bonita. Os documentos mais antigos no acervo do Santos são de 1915, e neles há uma confirmação de importação de produtos esportivos da Inglaterra, que é o que chega aquela história que eu falei que o Fernando contou. O clube comprou bolas, joelheiras, camisas, calções, meiões e outros equipamentos. Então aqui no Amigos Urbano, principalmente na figura deste belo ser humano aqui, a gente não descarta que as camisas de 1913 foram adquiridas na Inglaterra. E aí, quem que era o time que usava listrado na Inglaterra, camisa branca e preta até hoje, né? É o único, né? Na Liga, na Premier League? Eu acredito que tenham outros, mas não, na Primeira Divisão. League, na Premier League, com certeza. É o Newcastle United, campeão da FA Cup de 1910, é o ex-simpático time. Hoje não é tão mais simpático. Era né? bem simpático, mas hoje não é mais. Com os sauditas. 2 anos depois da fundação do Santos, e aí fica a pergunta, será que a gente foi inspirado no uniforme do Newcastle? Interrogação. Fica a dúvida. Cara, pegando essa lógica do Atlético, é bem plausível essa história. É muito plausível. É bem plausível. E assim, lembrando que na Inglaterra tem um time a cada esquina, né? Sim. Pode ter sido um outro time que não tão aqui no famoso. Era muito famoso. Sim, então exatamente. Eu não descarto. Essa história bate muito, assim. Uma pena que a gente não tem como... Se vocês apoiarem bastante a gente pode viajar até a Inglaterra e fuçar lá nos arquivos. Apoia.se/Amigos do Urbano. Olha lá, vai entrar o GC, ó. Tá pensando que é o quê? Olha lá. Totalmente interligado com a produção, né? Somos um trio agora. É um trio, sempre foi. Um outro mistério que paira sobre a fundação do Peixe é a escolha do primeiro presidente. O Cisino Patusca foi eleito mandatário do novo clube, mas ele não estava na reunião de fundação. Ele mandou um representante, né? Nesse ato, representado por... Pois é, Cisino foi um dos fundadores do Americano, era muito respeitado entre a burguesia santista e tinha muitas conexões entre os organizadores do futebol paulista.
Será que foi o motivo dele ter sido escolhido, né, para ter alguém forte ali? A dúvida que fica é a escolha dele como presidente ocorreu antes da reunião. Dessa forma, ele aceitou o cargo e no encontro foi apenas aclamado? Não dá para saber. Ou então seu nome foi escolhido e os presidentes ficaram com a incumbência de convidá-lo no dia seguinte. Ou seja, a reunião de fundação ele não saiu conclusiva. Você não veio, então você não tem. Então foi tu escolhido e tu vai ficar sabendo depois. Não, né? E a questão é que assim, então olha, vamos sair daqui com convidar Cisino Patusca para ser presidente. Você não tá, ou então vamos decidir, ele não tá aqui, ele tá decidido que ele é presidente, ele não tem como recusar. E dos principais organizadores da reunião, apenas o Raimundo Marques integrou a primeira diretoria do Santos. Por que não incluíram o Argemiro na cúpula do clube? A quem interessa deixar o Argemiro de fora. Então, um cara que também estava no corre lá no começo. Sim. Ele chegou a ser capitão da Seleção Paulista e do Internacional. Tinha uma alfaiataria e era bastante conhecido no comércio aqui da cidade de Santos. Mário Ferraz também não teve nenhum cargo diretivo. Saiu no mês seguinte, sendo o primeiro sócio-rei a cancelar seu plano Gold. Absurdo. Será que a sua ausência foi o motivo da saída do quadro associativo? Não foi eleito para a diretoria, Exato, fez toda a correria. Eu vou sair fora, vou ali cuidar da minha alfaiataria. A alfaiataria era o Algemiro. O Mário Ferraz a gente não tem essa informação. O que ele fazia, mas ele devia colar lá para ver o muito provável. O pessoal fazendo um terninho ali. Ou até para se vestir muito bem. Se vestir muito bem. Vini, o Raimundo Marques ele foi eleito presidente do Santos em 1913, e aí foi o primeiro presidente eleito, né? Cisino Patusca foi indicado. Foi imposto. Mas em 1914 o Raimundo Marques foi afastado do cargo e ele deixou o clube. Deixa o clube, muito bravo, fundou o Americana, a Associação Atlético Americana, né? Logo em seguida ele fundou a Americana. O Americana existe até hoje, lá no Gonzaga, né? Na rua Jorge Tibiriçá, se não me falha a memória, Jorge Tibiriçá, exatamente. Só que é um espaço muito pequeno para jogos de mesa, cartas e tudo mais, mas a Americana ainda existe. A última vez que eu falei, a secretária Helena, muito atenciosa, um grande abraço, Helena. E o Americana, ele era dono, depois ele inaugurou um estádio chamado Alfeu Paim, que ele era situado onde está hoje o Colégio Primo Ferreira, Vinícius Cabral. Primo Ferreira. Colégio Primo Ferreira, que forneceu muitos... a nata da intelectualidade santista foi formada no Primo Ferreira. Cite Lucas Rios, tem mais. Tem mais. Bruno Moraes, irmão de Moraes, o autor do gol do título. De 2002. E o Moraes é autor do gol do título. Ele jogou em 2002, o Bruno. Sim. E o irmão dele foi o autor do título de 2007. O irmão dele ficou mais famoso, né? Juninho, para os mais íntimos, Juninho. Para mim, que não conheço, é Moraes. Exato. Mais gente, cara. Meu pai estudou no Primo. Exato. Minha irmã, a família toda no Primo. Olha, então, na verdade, o Primo Ferreira é a nata da sociedade santista se forma no Primo Ferreira. Se você se formou no Primo Ferreira, comenta aqui, né, pra gente saber. É muito famoso, muito mais estadual, um dos mais famosos do Santos. Exatamente. E quem vem pra Vila Belmiro para ver jogos, muitos ônibus de excursão param ali. Em jogos, dias coladinho de jogo. Na Vila. Exatamente. Então, muito provavelmente você já passou. Desculpa cortar, Fernando. Muito jogador do Santos, o Santos coloca pra fazer o estuda lá, né? Colegial. Não sei como é que é o nome agora, mas na minha época era colegial. Ensino médio. O ensino médio lá no Primo. Que ele muito próximo dos 2 quadras da Vila, né? 2 quadras. Exatamente. E bom, como a gente está falando de Raimundo Marques, o Raimundo Marques morreu muito jovem, então talvez muitas informações não vieram à tona porque ele morreu em 1918, ele foi vítima da pandemia de gripe espanhola. Uma pena, morreu muito novo, então muito provavelmente muitas informações da Fundação do Santos acabaram morrendo junto com ele, né? E bom, o primeiro ground, Paulo Antunes, como diziam na época, o primeiro campo do Santos foi lá na rua Aguiar de Andrade, que hoje se chama Manuel Torinho, muito próximo aqui da Rádio Ômega, onde estamos neste momento. Lá, os santistas apenas treinavam, pois o gramado não tinha as dimensões mínimas. Exatamente. O gramado não tinha as dimensões mínimas já estabelecidas pela Associação de Futebol, a famosa FA. Foi neste campo, né, da rua Aguiar de Andrade, o primeiro jogo do Santos, considerado o número 0 na história do clube, pois, além das dimensões que não eram as oficiais, ele foi disputado contra o segundo quadro de um combinado chamado Africa Team, que não sabemos
a qual clube era ligado. Nesse jogo, o Novo Santos venceu por 2-1 e o autor do primeiro gol foi Anacleto Ferramenta, que o pessoal da Sofis, nas figuras de Marcelo Fernandes e Wesley Miranda, descobriram algo muito legal. O Anacleto Ferramenta era pardo, né? Lembremos, era uma época de imensa segregação racial, ainda que velada aqui no Brasil, mas será que por isso que o Anacleto foi apagado da história, Vini? Velada no futebol, né? Mais ou menos. Mas aqui no Brasil não tinha uma segregação oficial, né? Como foi em outros países, que era algo realmente de separar, não poder ir legislação, né? Aqui no Brasil era bem velado, ainda é. Sim, mas enfim, em 1912 era bem mais. Então essa descoberta da Sofia foi bem legal, porque mostra que o Santos, desde o seu começo, tinha espaço para pessoas de todas as raças. Todas as raças podiam frequentar o Santos. E não era comum, né? Porque o clube era elitista. Exato. Não, é isso. Obviamente, até hoje, né? Infelizmente, riqueza, tem recorte social, tem tudo a ver com recorte de raça, enfim. Mas tinha time que, por exemplo, tudo bem que essa história já foi derrubada, né? Sim. Pelo próprio Fluminense, mas jogadores colocavam pó de arroz, jogadores negros para parecerem brancos. Então, assim, era esse o cenário do futebol e da sociedade brasileira. Exatamente. E o Anacleto Ferramenta, que era funcionário da Marinha, era um marojo. Bom, essa partida que a gente acabou de relatar, que o Anacleto Ferramenta meteu as redes, aconteceu no dia 23 de junho de 1912, 70 dias após a fundação do Santos. Por que tanta demora em jogar? É a temporada do Daí Helma. Tô treinando. O Santos foi fundado e já entrou em intertemporada. Tá certo, foi pra Jarinu? Será que foi pra Jarinu o Santos? Foi pra Atibaia. Ave Maria. Mas enfim, a gente não sabe o porquê de tanta demora, né? Tiveram outros treinos antes desse de 23 de junho, a gente não sabe. Pelas páginas de jornais, nada foi reportado e esse muito provavelmente foi o primeiro treino oficial do Santos. E o primeiro jogo oficial aconteceu mais tarde, 15 de setembro de 1912. O Santos venceu o Athletic Club. Santos Athletic Club. O Santos Athletic Club, que hoje é o clube dos ingleses, né? Mas ainda tá lá, Santos Athletic Club, mas ele é famoso, popularmente conhecido como Clube dos Ingleses. Dizem que foi muito bom o Réveillon lá. Já fui com umas festas lá. Shows do Blue Up. É bom mesmo. Grande Blue Up, um abraço pro Lobão. Giovanni deita e rola nos velhos lá, né? É verdade. Ele posta lá o negocinho dele. O Santos ganhou por 3-2. E o motivo da demora dessa primeira partida também não é conhecido, Fernando. Acho que é treino, né? Vamos treinar. É difícil, né? Como é que... Mas esse complicado, cara. O clube não joga? Mantém a invencibilidade. Teriam os dirigentes do Santos o medo de perder, que nem os de hoje, de recusar amistosos? O primeiro ano de vida foram 2 jogos. O segundo também, contra o Clube dos Ingleses, que contra o Clube dos Ingleses. Que existe até hoje. Exato. Ingleses, né? Uma equipe recém-criada aceitaria todos os convites para jogar, né? É o que a gente imagina. Sim. Vamos jogar, botar a galera... Pra que a gente criou um clube, né? Pois é. O quarto jogo da história do Santos é pelo Campeonato Paulista, que já era uma competição famosa e bem conceituada no meio do esporte, já era o maior campeonato do Brasil, como foi por muitos anos, né? E coube ao Arnaldo Silveira, o miúdo, a honra do primeiro gol. O Arnaldo era sobrinho do presidente Cisino Patusca, mas nada de nepotismo. Ele era muito bom, como a gente já falou, o Fernando já falou muito dele aqui. Ele, inclusive, foi capitão da seleção brasileira anos mais tarde, naquela famosa Copa América de 19. Exatamente. Ele estava lá, que é a primeira Copa América da história da seleção brasileira. Jogando de branco, né? Sim. O Arnaldo faz parte de uma família que praticamente dominou o clube nos primeiros anos. Ele era primo do Ari e do Araken, filho do Cisino, e teve uma história maravilhosa. Foi um dos fundadores mais longevos. Ele faleceu em junho de 80, então ele viu tudo, né? Ele viu... Imagina, cara. É tipo o Água Santa. Imagina se o Água Santa ganhar o Mundial. Então. A galera viu tudo. Exatamente. O São Caetano, né? E olha, São Caetano é um clube novo. A gente não sabe se o Água Santa foi campeão, né? A gente tá gravando antes da final. É verdade. A gente não sabe. Você que está vendo agora já sabe, né? Então vamos fazer 2 aqui. O Água Santa, campeão paulista. O Água Santa foi vice-campeão paulista, mas pode ser que Ótima campanha. Pode ser que seja campeão mais pra frente. Sim. Enfim, ele viu o Santos nascer, se consolidar, virou rei da cidade, do estado, do país e do mundo. Que é isso? O Arnaldo usava gravatas borboleta. Eu já muito usei, elegante, cara. Muito elegante. Eu casei de gravata borboleta. Imagens, hein? Vamos botar imagem do casamento. Ou seja, o senhor... Eu e os garçons. Emanando o Arnaldo Silveira no seu casamento. Exato. Sensacional. Mal sabe minha esposa. Que Gostaram, motivo. Ela não sabe. Não Agora, vamos saber se ela acompanha o Amigos Urbano agora. Eu casei de gravata borboleta por causa do Arnaldo.
Gostaram dessa história? A gente está aberto no nosso grupo lá, se você apoiar a gente, a receber sugestões para novas histórias. Essa história é uma história que tem alguns buracos, então a gente fez questão de levantar luz, porque um dia a gente quer descobrir. Então a gente trouxe aqui como dica cultural para essa quinzena o livro Santos Futebol Club, O Nascimento de um Gigante, a história da fundação, que é feito pelo nosso parceiro camarada Gabriel Pierin, que a gente falou aqui ao longo do episódio. Grande Gabriel. Esse livro também, para quem quer conhecer um pouquinho mais, é uma excelente fonte. Fernando, bom, estamos nas redes sociais, Amigos do Urbano, no nosso site amigosurbano.com.br e YouTube, canal do YouTube, também em todos os agregadores de áudio. E é isso, né? É isso. Então, quem quiser acompanhar nossas redes e todas as nossas novidades, é só seguir aí o nosso site, que tem tudo, os nossos textos, os nossos vídeos, os vídeos para apoiadores, e seja nosso apoiador, estamos precisando da força de vocês. Beleza? É isso aí. Valeu, Fernando, e até a próxima. E parabéns, Santos. Parabéns, Santos.